Bom dia para você ligado na CDL-FM, mais uma vez juntos com mais uma edição do Conectamente, o Conectamente que vai ao ar toda segunda, de 8h40 até as 9 da manhã aqui na CDL-FM. Eu, Fernando Cardoso, sempre abordando um tema que transforma a tua vida. Quer nos negócios, quer nos horizontes, quer nas vontades, nos desejos, a gente está aqui para conversar e se conectar no Conectamente. Fernando Cardoso, meu parceiro, titular desse programa, vice-presidente da CDL-BH, vai fazer uma introdução do tema para a gente começar esse bate-papo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Imagine-se na seguinte situação. 21 anos de idade, embarca para o primeiro voo internacional rumo a Londres. Quase chegando no destino final, a aeronave muda a história de sua vida. Você se torna o único passageiro sobrevivente e sua perspectiva de vida completamente transformada. Essa é a história de Ricardo Trajano, um dos cariocas mais mineiros, né, Paulo? Que a gente conhece e que sobreviveu em 1973 à queda do voo 820 da Varig na França. Esse voo é um voo emblemático para quem é da minha geração, por exemplo, lembra muito daquela do anúncio, né? Na época as rádios que trouxeram primeiro a informação, as imagens demoraram a chegar e tinha o Augustinho dos Santos, um cantor famoso à época, um cantor brasileiro famoso à época, que estava dentro desse voo. Ricardo, prazer te receber aqui, vamos embora prosear? Prazer é todo meu, Fernando, Paulo, e estou aqui à disposição. Bora então. Fernando, começa com a conversa. Bora lá, a pauta nossa aqui é um renascer do improvável. Fala pra gente um pouco dessa história aí, Ricardo, e como que através dela você pode transformar a vida das pessoas. Bom, como você falou, era a minha primeira viagem internacional. Naquele tempo, meu sonho, a minha paixão era conhecer Londres, porque eu estudava engenharia e era músico, era roqueiro. E Londres, naquela época, década de 70, era a meca do rock and roll. Eu tinha banda, tocava baixo, né? E aquelas bandas conhecidas, os Led Zeppelin da vida, Pink Floyd, não vinham tocar na América do Sul, muito menos no Brasil. Então meus amigos falavam, Ricardo, você tem que ir para lá, ver aqueles caras tocando ao vivo e a cores. Naquele tempo era muito caro você viajar. E você fazer uma viagem naquele tempo era um evento. E aí economizei meu rico dinheirinho, entrei numa agência da Varig lá em Copacabana, que estava ali no Copacabana Palace, e saí de lá com minha paixão, meu sonho realizado, passagem para Londres. E o avião era um Boeing 707, que fazia Rio, Paris, Londres. E eu fui um dos primeiros a chegar lá no antigo Galeão. O voo era 11 da noite, eu simplesmente cheguei lá às 5 horas da tarde. Ansioso, passageiro de primeira viagem, mas tinha um motivo também, porque naquele tempo eu lia e as pessoas falavam que quando acontecia um acidente aéreo, a cauda traseira do avião era a parte que ficava mais protegida. E eu queria chegar lá primeiro, porque no check-in naquele tempo, você também escolhia o seu lugar, totalmente diferente de hoje. E eu falei, eu quero ser o primeiro, eu quero escolher meu lugar lá atrás. Aí fui o primeiro a chegar lá, cheguei para a atendente, falei, eu quero a última fileira. Ela falou, olha, a última não vai ser possível. Só para vocês terem uma ideia, uma tripulação de um Boeing 707 naquele tempo eram 17 tripulantes. Era muita gente. Então a gente reservava a última fileira para eles descansarem. Ela falou, tem a penúltima fileira 27, pode ser? Eu falei, claro. E aí fui nessa fileira, todo mundo, o avião lotado. Existiam só 2 poltronas vagas, que eram as minhas 2 poltronas laterais. E o voo foi tranquilo, e faltando 5 minutos para chegar em Orly, naquele tempo tinha o aeroporto de Orly só, começou uma fumaçazinha pequena, na projeção do toalete, e todos nós já estávamos com cinto, e eu, por puro instinto, já tinha visitado a cabine 2 vezes, naquele tempo você podia visitar a cabine, e eu tirei meu cinto e fui andando para frente, todos permaneceram sentados. E quando eu cheguei lá na frente, o comissário-chefe me deu uma bronca, não tinha o menor sinal de fumaça lá na frente, falou, garoto, o que você está fazendo aí, rapaz? Volta para o seu lugar, você está passeando aqui, o avião está chegando, proibido. E eu passei do lado dele, sem dar a menor pelota para ele,
E, na verdade, eu transgredia, né? Eu desobedeci a ordem dele e cheguei lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, tinham 2 comissários já encostados na divisória da cabine, a fumaça já tinha tomado conta de todo o avião, foi muito rápido. E aí era aquela fumaça preta, densa, tóxica, foi envolvendo todos os passageiros sentados nas poltronas e os passageiros morrendo. Isso foi instinto, na sua opinião? Você foi puramente instintivo? Foi, O que que te levou e como é que se avalia isso hoje, né? Porque os instintos são avaliados depois, né? foi instinto e, olha, quando eu estava lá na frente, eu percebi que eu ia morrer. Eu estava em pé, não enxergava um palmo na minha frente, tudo escuro, parecia que estava debaixo da terra. E aí me veio um flashback, um filme na minha cabeça, em fração de segundos, minha família, meus amigos, eu me despedindo da vida. E eu senti literalmente alguém me abraçando, literalmente. E aí eu caí, o avião inclinou muito para fazer um pouso de emergência numa plantação de cebolas. E essa história, eu digo, eu encontrei com um grande amigo meu anos depois, um sujeito que sempre teve um lado espiritual muito forte, um colega meu de escola. Ele queria saber desses momentos meus de aflição e eu falei para ele. E eu, no final, eu disse: ô Nelson, eu senti a morte me abraçando. Ele falou: Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo, era a mão de Deus ali te dando um abraço. Cara, eu falei: não é possível. Dei um abraço nele, super emocionado. E sempre falo nas palestras, a gente sempre vê esse outro lado da moeda, que a gente está acostumado, né, Paulo ou Fernando, a ver sempre um lado só na vida. E a gente bate a cabeça, teimoso, falando que é isso, e a gente esquece de ver esse outro lado. Então, eu acho que essa história da gente sempre reverter e ver esse outro lado da moeda faz muita falta para a gente. A gente tem que se tocar muito disso, sabe? E é claro que eu comecei a valorizar cada minuto da minha vida. Isso é uma situação extrema, né? Eu falo, é uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Mas Exatamente. um ponto que eu acho interessante é o ressurgimento, né? Como que você entendeu essa situação? Com certeza é uma situação muito traumática, né? Mas que dali você resolveu seguir. Eu fui numa palestra do padre Fábio de Mello esses dias e ele falou que muitas vezes as pessoas ficam paradas no porquê. Por que isso aconteceu comigo? Por que que isso está acontecendo? Sendo que elas têm que ter o olhar no como. Como que eu vou mudar isso? E é uma situação que foi muito difícil. Como que se vislumbrou uma situação tão difícil, uma catástrofe, né? E daí você seguiu a vida pensando diferente. Olha, começou essa história desde lá do CTI, porque eu acordei, me confundiram, na verdade me retiraram do avião, eu já desacordado. Quando eu cheguei no hospital, cheguei sem roupa, não dava nem para identificar direito, cheio de fuligem, muito queimado. Me confundiram com um comissário. Eu era o Sérgio Balbino, era um comissário que tinha morrido, tinha um porte físico parecido com o meu, e o Ricardo estava morto. Então, a primeira notícia é que eu tinha morrido, aquelas notícias na década de 70, que eram notícias, como você falou, Paulo, que vinham meio complicadas, não bem definidas, e aí meu pai já encomendando meu sepultamento lá em casa, minha mãe era a única que falava que eu estava vivo, e eu pedi uma folha de papel, fiquei 30 horas em coma e me identifiquei desacordado com a letra de criança, coloquei meu nome, telefone, e os caras pegaram aquela lista, aquele bilhete meu, foram na lista, eu era um tripulante, não achavam o meu nome, foram na lista de passageiro. Oh, esse cara é passageiro, mas não é possível. Aí ligam lá para casa e a história mudou toda, né? E aí começa lá no hospital, sabe? Porque eu acordei no hospital, não entendendo absolutamente nada. Isso em Paris. Isso em Paris. Eu fiquei 2 meses no CTI em Paris e 1 mês no Rio depois. Mas assim que eu acordei, eu fiquei sabendo tempos depois, as pessoas não me davam 1 semana de vida, eu estava muito mal. Minha primeira radiografia de pulmão, como se fosse meu atestado de óbito, e eu não entendendo nada. E o que me ajudou muito, muito, eram meus pais, por exemplo, era minha cabeça. Eu tinha um pensamento que eu pensava
que eu guardava e me acompanhava sempre lá no CTI. Era um pensamento de um roqueiro, do Jim Morrison, que foi do The Doors, morreu novo, com 27 anos. Nunca se dê por vencido. Porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. Eu pensava nisso direto. E meus pais não podiam entrar no CTI, faziam cartazes para mim com frases tipo, vamos lá, Ricardo, força, Ricardo, você vai sair logo daí. Eu estou falando essas frases para vocês aqui, frases bobas, né? Sim, falando aqui agora, sim. mas lá... Tinha uma força incrível. Você não acredita, Paulo? Era uma força, era cheio de energia, de fé, esperança. Eu ficava todo santo dia esperando a enfermeira chegar com uma frase diferente para mim, 4 horas da tarde, todo dia. Era a hora que eu ficava esperando. Ela atrasava 5 minutos. Eu falava, cadê a enfermeira? Eu quero ler, eu preciso ler. Ela chegava com a frasezinha, eu lia aquilo. Gente, aquilo era o meu combustível de vida. Da mesma forma, as cartas que eu recebia, né? O papo aqui é meio pré-histórico, quem já não lambeu um selo e colou numa carta? Colou selo, né? Fernando ainda Fernando não. Pois é. Fernando acho que nunca postou uma carta no correio, postou? Eu recebi, Não, nunca postou uma carta no correio. eu recebia dezenas de cartas, e a maioria dessas cartas eram de pessoas que eu não conhecia, de várias localidades do Brasil, de outros países, falando, Ricardo, cara, eu não te conheço, mas quando você sair do hospital, eu quero encontrar com você e te dar um abraço pessoalmente. E aí, gente, você começa a ver esse outro lado do mundo, que é aquele outro lado da moeda. A gente está acostumado a ver um mundo tão bizarro, né? Tão complicado, e a gente vê esse outro lado do mundo, a gente vê o que tem de gente boa, solidária, afetuosa, gente que você não conhece te mandando força. Da mesma forma, outra coisa era vou voltar ao papo pré-histórico aqui, fitas cassetes. Você já conheceu? Fernando? Não conheceu já. também, não. Fitas Fernando cassetes. deve ter visto uma ou outra na vida, mas nunca usou. Eram né? fitas que a gente ouvia, você podia gravar também, tinha os bolachões, os LPs, que a gente escutava na agulha também, lá do A, lá do B, mas meus colegas me mandavam dezenas de fitas cassetes, e o enfermeiro me emprestou um gravador, só que eu estava no meio do CTI, eu falei, como é que eu vou ouvir essa porcaria? Como é que eu vou ouvir isso? E aí tive a ideia de pegar um estetoscópio médico e transformar aquilo num fone. E ficava ouvindo aquilo. Eu só lamento não ter patenteado, porque eu fui inventor do Walkman hospitalar. Sério. O Morita da Sony lançou o Walkman só em 79 para 80. Eu lancei em 73, tá? Agora, a gente está conversando sobre aprendizados, sequelas, Sim. né? Porque sequelas são positivas Sim. ou negativas. Sim. E, invariavelmente, quando você passa por algum trauma, algum acidente, alguma catástrofe, as sequelas negativas são as primeiras que vêm à cabeça da gente. Que sequelas positivas ficaram dentro do Ricardo? Quando o Ricardo se olha aos 21 anos de idade, embarcando para Londres e sai depois de 60 dias de coma numa UTI, numa unidade de terapia intensiva, que sequelas positivas ficaram para o Ricardo? Eu sinto o seguinte, Paulo, depois dessa passagem toda, eu sinto que todos nós somos seres essencialmente simples. A nossa natureza é simples. Não importa quem você é, não importa de onde você veio. Você vê aqueles caras nariz em pé falando, você sabe com quem você está falando? Deleta essa turma, joga essa turma para escanteio. Os momentos mais difíceis da nossa vida, mais importantes da nossa vida. A simplicidade é tudo. Nossa essência, a nossa natureza é simples. Eu acho que são as pessoas que nos contagiam. São as pessoas que nos emocionam, que mexem com a gente. Não são essas coisas materiais. Ué, tá ok, a gente fica até empolgado com determinadas coisas materiais, não é verdade? Você vai ficar um dia, um mês, um ano, depois isso passa. O querido tem um pensamento que ele diz o seguinte: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E é verdade. São as pessoas que ficam aqui dentro da gente. Eu, quando estava no hospital, naquele período que as pessoas não me davam uma semana de vida, eu procurava tomar todo santo dia o meu melhor remédio, a minha superdose diária. Não pensem vocês que eram remédios químicos, injeções, eram remédios espirituais, eram remédios energéticos.
E sabe que remédios eram esses? Os cartazes dos meus pais, as cartas que eu li e reli, transformava aquilo como se fosse numa Bíblia, as fitas cassetes que eu ouvia 500 vezes por dia, a turma toda do hospital, eu canalizava isso tudo para um pensamento só. Eu vou sair daqui, eu tenho que sair daqui por causa de uma coisa. Eu quero sair daqui para dar um abraço e um beijo nas pessoas que eu mais amo. Eu consegui, essa era minha bula, digamos, meu propósito, e eu consegui. Ô, Ricardo, você está contando essa história. Eu fiz um treinamento uma vez que chama Flua. Tá. E uma parte, cara, que me lembrou do que você falou, ele faz uma dinâmica lá que você vai despedir do mundo. E aí você tem que escrever uma carta para o que realmente você valoriza, né? E o que me marcou é que de ninguém que estava lá participando desse treinamento, ninguém escreve assim, eu quero despedir do meu carro, eu quero despedir da minha casa. Todo mundo fala do pai, da mãe, Exatamente. dos filhos, da esposa. Então, que é o que realmente vale na sua essência, né? Exatamente. Vale são as lembranças e às vezes as pessoas se apegam a essa parte do bem material. Entrando nisso, Ricardo, eu queria, porque a gente tem sempre aqui no Conectamente a gente entra numa conversa sobre as gerações, né? A gente tem uma geração muito evoluída na questão tecnológica, né? Já são antenados, mas que muitas vezes têm dificuldades eu falo com a questão das mudanças, né? Não são tão resilientes. E o seu caso é um caso de extrema resiliência, né? Uma catástrofe que você conseguiu, através dela, mudar a sua vida. Queria que você falasse para essa galerinha aí qual que é a sua visão e como que você pode aconselhá-los na sequência da vida deles. Olha, eu acho que eu podia dar para essa galera aí uma receita de bolo que eu sempre utilizo e os ingredientes, uma receita de bolo imaginário, que é o meu bolo da resiliência com recheio de antifragilidade. E esses ingredientes eu coloco quase que todos os dias em prática. Reflexões. E o primeiro ingrediente para mim é o mais importante, é de não se vitimizar. O segundo ingrediente que eu colocaria, otimismo. Mas não precisa ser aquele grande otimista, não é isso não. Que você tem um pouquinho de otimismo que dê para você colocar numa colher de sopa e jogar ali na batedeira para fazer esse bolo. Terceiro ingrediente, bom humor. Por incrível que pareça, o bom humor renova a esperança. Eu comecei a perceber isso lá no CTI com aqueles enfermeiros que me acompanhavam, eles me acompanhavam diariamente em dupla. Cara, os caras chegavam para mim com bom humor e com uma energia num ambiente pesado, conturbado, que é um CTI. É a anticâmara da morte, né? As Exatamente. pessoas costumam falar Os isso. caras chegando lá e me dando força, cheio de bom humor. Eu falei, cara, eu tenho que ser bem-humorado que nem esses caras. Graças a Deus eu cultivo isso dentro de mim desde aquela época. Quarto ingrediente, eu diria que é a empatia. Aquela mão dupla que a gente tem que ter com as pessoas, aquele olhar, aquele toque, aquele abraço, aquele afeto, de se colocar verdadeiramente no lugar dela. Compaixão. Depois eu diria que autoconfiança, cara. Acredita em você, meu camarada. Acredita nas suas crenças, acredita que você é capaz, acredita no seu taco. E aí você tira esse bolo bonito do forno, cheiroso, fofo, você ainda coloca uma canelinha de ousadia. Ousadia para a gente criar, ousadia para a gente empreender as nossas ideias. Mas, Fernando, eu só queria voltar ao ingrediente principal, que é de não se vitimizar. Sabe o que é isso, cara? Para de se achar um pobre coitado, para de ficar chorando pelos cantos, para de achar que o mundo está contra você, para de dizer que você não tem tempo para nada. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O querido Rubem Alves, que era um mineiro aqui de Boa Esperança, ele morou muito tempo em Campinas, morreu uns 8 anos atrás, adorava o Rubens. O Rubens fala uma coisa que sintetiza muito o que a gente está falando aqui. Milho de pipoca que não passa pelo fogo será sempre milho de pipoca.
As grandes transformações acontecem quando nós temos que passar pelas dificuldades, pelo fogo, pelas pressões, pelo sufoco, e aí sim nos transformarmos numa belíssima pipoca. Então, eu acho que isso é uma reflexão para a garotada, para essa moçada toda se tocar. Fernando, está acabando o nosso tempo, Fernando. Nós temos que, infelizmente, acabar esse tempo de Tem prosa. que ter outro aqui. programa, hein, Paulo? Porque a prosa é muito boa. Você fala algumas coisas que fazem a gente refletir, inclusive pensar em realidades que a gente sequer imaginou poder viver, né? Nós temos aí os nossos perrengues e dificuldades, mais uma dificuldade como a que você passou, involuntária, inclusive, né? Sem nenhum poder de controle sobre ela, ela traça um objetivo diferente para a própria vida. Antes de terminar, Fernandão, resumo da ópera para gente. Bora lá, Paulo. Muito bonita essa história, viu, Ricardo? Vou finalizar com os 4 pilares que ele falou ali. Eu acho que... E tudo tem a ver com o empreendedor, que o nosso ouvinte aqui, muitas vezes ele busca aqui inspiração para usar no dia a dia dos seus negócios. Positividade. Todo varejista ou prestador de serviço, ele tem que ser sempre positivo, né? Porque tem aquele negócio, né? Acaba o mês, você bateu a meta, dia 1º começou outro mês. Então, você tem que estar sempre assim. Empatia, a gente tem que estar sempre no lugar do outro. Ter o cuidado com as pessoas que têm essa conexão, elas se ajudam e crescem junto. Ousadia, a gente tem que ter coragem. É o Thiaguinho fala, né? Alegria, ousadia, o Neymar. É isso aí, a gente tem que sempre ir para frente. E por último, você falou de não se vitimizar, eu acho que é muito isso. Tem uma frase do Nelson Mandela que ele fala assim: eu sou o dono do meu destino, capitão da minha alma. E é isso aí, eu acho que com toda a situação você nunca se vitimizou e dali você tirou, foi força para empreender, para trabalhar de uma maneira que te deixe feliz. Antes era no mundo dos negócios, né? Você era um lutador como a gente aqui, e agora palestrando e buscando transformar a vida das pessoas. Ricardo, obrigado por essa prosa daquele dia de Orly até hoje. Você tem uma série de histórias para contar. Os nossos 20 minutos são pequenos para elas, mas eu tenho certeza que muita gente que ouviu, ou todos os que ouviram, conseguiram entender algumas das suas mensagens que são muito diretas. Obrigado, viu, Ricardo? Eu que agradeço. Esse ano estou escrevendo um livro. Faz 50 anos esse ano do acidente. E meu Instagram é Ricardo Trajano, tem meu contato lá e estou à disposição para fazer palestras, que eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Então, se você está aí nos ouvindo agora e quer uma palestra que possa ter uma história contada do seu ponto de vista da transformação e do otimismo, que talvez seja a mensagem principal de tudo isso, né? Depois do perrengue, a transformação e o otimismo. Se você quiser, Ricardo Trajano, é o Instagram do Ricardo, entra em contato com ele, conversa, fala, leva ele para fazer uma palestra aí para o teu time, teu pessoal de vendas, teu pessoal de trabalho. É só você ir lá no Ricardo Trajano no Instagram, não é não? Ótimo, foi um prazer enorme falar com o Fernando, com você, Paulo Leite, e estou aqui à disposição. Prazer foi todo nosso. Vai voltar outras vezes para contar essa história. Se você está nos ouvindo agora, da onde estiver nos ouvindo, pode passar um e-mail com críticas, sugestões, opiniões, conectamente@cdlbh.com.br. O áudio desse programa daqui a pouquinho liberado no Spotify, daqui a pouquinho áudio e vídeo no Multiprosa da CDL FM. Grande abraço para você. Juízo só o suficiente para ser feliz. A gente volta na próxima segunda-feira.